sincera. Eu vou mandar no Meet aqui, tá bom? Tá bom. E você está mandando esse link aonde? Vou mandar no Meeting aqui, Tá. tá? Vocês acompanham aí. Se aí você pode estar compartilhando a tela para a gente, por gentileza? Tá. Como que tá seu nome aqui? Patrícia Pereira. Tá. Escolhi aqui. Patrícia Pereira, né? Aham. Tá. É Patrícia Pereira, tem Patrícia Pereira Reis. Patrícia Pereira Ramalho Silva. Tá. Patrícia Pereira. Eu ainda não consegui ver onde é para eu entrar. Certo. Tá carregando aqui, tá? Já tô te enviando. Tá bom. Pronto. Escolhi aqui. Vamos lá. Certo. Vou mandar aqui o código o link no Meeting, tá bom? Tá. Você já chegou a fazer a prova já, então? Eu fiz a prova em 2020, a última que teve, eu fiz. Certo. Eu mandei aí no Meeting, tá? No chat. Tá. Só um minuto, desculpa. Boa noite. Wesley aqui. Doutor, quando eu entrei na aula já era 7h05. Eu perdi o início. Eu gostaria de só tirar uma dúvida. Claro. Assim como muitos colegas ainda estão em dúvida lá no grupo, e assim, eu sou novo no grupo, eu sou novo na plataforma, é a primeira vez utilizando Seja o bem-vindo. Pensar Valida, e esse é o mecanismo de atuação de uma pessoa com outra pessoa, correto? Que o senhor vai mostrar agora? Isso. Beleza, doutor. Aí se eu puder ensinar assim, passo a passo, assim, até na conexão e tudo mais, vai ajudar muito, beleza? Sim, claro. A gente vai estar... Vocês vão estar acompanhando, tá? Isso. A doutora Patrícia vai compartilhar a tela e você vai ver como que é o manejo que a gente vai fazendo passo a passo. Ok, doutor. Aí no caso o senhor vai ser o paciente e ela a médica atuante, correto? Exatamente. Perfeito. Perfeito, doutor. Obrigado. De nada, que isso. Vontade. Diego, eu já estou compartilhando, só que, no caso, eu teria que compartilhar essa outra tela que você me mandou, certo? Isso, por favor. Tá. Minha puder começar, tá? Tá, deixa eu compartilhar a outra tela, então. Tá. Já escolhi aqui o tema, a gente vai começar agora. Tá Isso. aparecendo aí? Tá, não? Está sim aparecendo. Perfeito. Vamos lá, gente. Eu posso começar? Por favor. Olá, boa noite. Meu nome é Leidinaldo Santos da Silva, sou médica candidata à regularização. Agora vou ler o meu caso. Cenário de atuação. Estou no atendimento ambulatorial, na unidade de atenção primária. Tá aparecendo para você aí? Tenta carregar a internet, que eu acho que pode ser a internet. Não tá aparecendo, aqui tá carregando no meu. Ah, tá. Peraí. Bora, pode ir. Vamos. Ah, tá, desculpa. Olá, boa noite. Meu nome é Leidinaldo, sou médica candidata à regularização. Agora vou ler o meu caso.
Cenário de atuação. Local de atuação, a unidade de emergência cirúrgica. Está aparecendo aí para vocês? Sim, está aparecendo. Sim. Sim. A unidade possui a seguinte infraestrutura: setor de radiologia convencional e ultrassonografia, tomografia computadorizada, laboratório de análises clínicas e banco de sangue, centro cirúrgico. Descrição do caso. Você é médico responsável pela emergência e recebe um paciente de 62 anos, João, com queixa torácica, torácica súbita e intensa. Nos próximos 10 minutos, realiza a anamnese detalhada do paciente, solicitar e interpretar o exame físico direcionado, solicitar e interpretar os exames complementares pertinentes, estabelecer e comunicar uma hipótese diagnóstica e propor conduta para o paciente. Olá, boa noite, meu nome é Leidinaldo, sou a médica que vou fazer seu atendimento. Qual que é o seu nome, a sua idade, profissão, procedência, estado civil, por favor? Doutora, me chamo João, tenho 62 anos, sou casado e aposentado. João, qual que é o motivo da sua consulta? Doutora, estou com uma dor muito forte no meu peito, doutora. E começou de repente. Começou há quanto tempo? Qual é a localização, mais ou menos, no seu peito? E qual que é a intensidade de 0 a 10? Começou a 1 hora de forma súbita. Uma intensidade, eu diria, 10 de 10. Já começou forte, né? Uhum. Ok. Essa dor está se irradiando para algum lugar, tipo para o pescoço ou para o braço? Melhora, piora com alguma coisa? Qual que é a característica dela? E para as costas, doutora. Irradia para as costas? É como se tivesse, assim, cortando, ou como se fosse uma cólica, como que é? É como se estivesse rasgando o meu peito. Entendi. E melhora, piora com alguma coisa? Não tem fatores que melhoram ou pioram. Certo. É a primeira vez que você tem essa dor? Primeira vez, eu nunca senti essa dor assim antes. Você teve algum outro sintoma, como, por exemplo, falta de ar, ou febre, calafrio, náuseas, tontura, palpitação? Eu estou com náusea, sim, doutora. Sinto palpitações, tá? E dispneia não tive, falta de ar não tive. Ok. Você está com cefaleia, turbação, assim, a visão mais borrosa, mais escura? Não consta. Ok. Teve alguma alteração, assim, na urina, a dor para urinar, ardência, ou alguma alteração nas fezes, como diarreia ou constipação? Não consta, doutora. Chegou a desmaiar, com convulsões? Não consta. Tá bem. Desmaio. Hã? Nega desmaios. Tá bem. Fraqueza, mal-estar geral? Não consta. Sonolência? Não consta. Tá bem. No caso, você tem alguma doença, como, por exemplo, tem alguma doença do coração, insuficiência cardíaca, tem hipertensão arterial ou diabetes, ou tem algum antecedente familiar seu que tem? Doutora, eu sou hipertenso. Você faz uso da medicação correta? Desde quando você é hipertenso? Não consta desde quando, mas eu faço uso regular de antihipertensivo. Não consta qual. Beleza. Tem mais alguma medicação em uso? Não, doutora, só essa. Ok. Você, no caso, está conseguindo se alimentar, tem boa qualidade de sono, pratica atividade física? Doutora, não consta. Você fuma, bebe ou usa drogas ilícitas? Sobre hábitos tóxicos, não consta, doutora. Tá bom. Você tem alguma alergia? Não consta. Qual foi a última hora que você comeu ou ingeriu algum líquido? Não consta. Você, no caso, já teve internado, já fez alguma cirurgia? Nega. Eu posso fazer seu exame físico? Pode sim. Só uma coisinha mais. Seu cartão de vacina está completo? Não consta, doutora. Tá bem. Eu gostaria de levar o meu paciente para a sala vermelha, continuar o exame físico dele lá. Vou lavar as minhas mãos, me paramentar, trocar o óculos aumentar em luvas, quero pedir também paramentação para a equipe, pedir para poder aumentar a temperatura do ar-condicionado para essa hipotermia do meu paciente. E vou fazer a avaliação dele aqui. Gostaria de fazer uma ectoscopia geral de pele-mucosa. Quero solicitar os sinais vitais dele, a frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio, e gostaria de ver também a temperatura, e quero pedir para poder fazer uma sonda Foley também, já para a gente poder controlar a diurese dele. Quero fazer uma avaliação neurológica dele com Glasgow e pupilas, e também gostaria de palpar pulsos do meu paciente em ambos os membros, por gentileza. Liberado, doutora. Pressão arterial, ele está hipertenso, 180 por 110,
taquicárdico, está com 110 batimentos, está com a saturação de 94, a temperatura está normal, está taquipneico, e tem sobrepeso para o paciente. E do exame físico dele, ele está em regular estado geral, acianótico, não tem nenhuma alteração no aparelho cardiovascular, no respiratório. O murmúrio vesicular está presente, sem ruídos adventícios, sem sinais de peritonites ou massa palpável. No caso, eu gostaria de... pulsos, não tem pulsos, né? Não consta. Ok. Eu gostaria de solicitar um eletrocardiograma, quero solicitar um ecocardiograma, se possível, do tórax do paciente, e gostaria de solicitar também um hemograma dele completo, por favor, e também eletrocardiograma específica, regularização ventricular, sem sinais de infarto agudo do miocárdio. Eu não sei não sei o que mais solicitar, mas eu posso continuar sem outras medicações? Pode continuar, doutora. Tá. No caso, a minha hipótese diagnóstica é que ele tem a dissecção aguda de aorta. E eu gostaria de solicitar avaliação por cirurgia torácica, o cardiologista. Doutora. Ah? Você pediu mais algum exame além do eletro? Eu pedi ecocardiograma. O eco não tem. Tomografia de tórax. Seja mais específica. Eu gostaria de uma tomografia de tórax com contraste, por favor. Certo. Eu vou liberar, a gente debate. Pode dar. Tá. No caso aqui, olha o olho para a câmera, para termos um... Então, na tomografia, eu não consigo identificar os achados. Aqui, para poder seguir com a gestação, o meu diagnóstico continua o mesmo, eu suspeito de dissecção aguda de aorta, e aí eu vou solicitar, eu não consigo voltar no meu cenário. Tá em emergência, né? Isso. Emergência, ok. Então, eu quero internar o meu paciente em leito de UTI, vou solicitar avaliação por cardiologia, cirúrgica, no caso, meu paciente provavelmente vai precisar de uma cirurgia, e gostaria de pegar aqui 2 acessos venosos calibrosos por paciente, gostaria de fazer para ele oxigenoterapia, e também gostaria de colocar a cabeceira dele a 30 graus, gostaria de fazer monitorização multiparamétrica contínua dos sinais vitais dele, da frequência cardíaca, da pressão arterial, da saturação de oxigênio, colocar a sonda Foley para ele e fazer analgesia endovenosa para ele. E instituir também dieta jejum para o paciente, provavelmente para o segmento do caso dele. E gostaria de pedir a autorização dele, consentimento, para poder fazer a internação dele. Sim, claro. O senhor tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Doutora, não tenho dúvidas. Tá bem. Então eu vou precisar fazer a sua internação, tá bom? Como que vai ser meu tratamento, doutora? Então, o seu tratamento, eu vou, no caso, não sei como é que vai ser o seu tratamento. No caso, eu vou encaminhar o seu para o cardiologista, tá bom? Para poder avaliar a necessidade de cirurgia ou não. Certo. Tá bom. Mais alguma dúvida? Doutora, não tenho nenhuma dúvida. Tá certo. Então, deixa eu ver aqui. E agora, nesse momento, eu posso diagnóstico por conduta com o paciente. Ok. Então, vou indicar, no caso, a toracotomia do paciente para poder fazer o reparo da aorta do paciente. Certo. Aí, no caso, eu tenho que ficar esperando.
Vamos liberar agora. É dissecção de aorta mesmo. Parabéns. Eu vou liberar o Pepe para a gente corrigir junto, tá? E a gente vai discutindo o tema junto, tá bom? Tá bom. Só uma dica. No começo, quando você for fazer a prova, os minutos são ouros. E assim, não precisa você ler tudo. Tenta ler, tipo assim, aonde você tá, porque aonde você tá, se você vai saber se você vai transferir o paciente ou não, se você pode operar ele nesse serviço ou não, né? E se você pode encaminhar ele ou não. Então, você vê primeiro o cenário de atuação e vê a descrição do caso. Diante disso, você vai seguindo as suas tarefas, porque se você ler, você perde 1 minuto só nisso, sabe? E às vezes você não consegue fazer a estação inteira, entendeu? Então, é tipo uma dica para vocês pegar mais agilidade assim, bater o olho no local de atuação, onde que eu tô. Depois, qual que é a descrição do caso, tá? Mas foi super bem. Então, você fez as perguntas aqui, tinha a Alicia, né? O INEP ainda cobra aquele padrão, quando o paciente chega com dor, de você fazer a localização, intensidade, característica, fator que melhora ou piora, você perguntou, muito bem. Diante de uma dor torácica, a gente tem que excluir várias outras dores torácicas, como o tromboembolismo pulmonar, como o infarto agudo do miocárdio, né? Então, você fez muito importante, você solicitou eletrocardiograma, tá? É muito importante isso, porque vai pontuar. Qualquer dor torácica, você tem que solicitar o eletrocardiograma como diagnóstico diferencial, tá? Você foi muito bem. Certo. Sinais vitais aqui, ele tem uma pressão bem elevada, você perguntou hábitos tóxicos, você perguntou palpitações, se ele desmaiou, é muito importante isso no cenário de dor torácica, porque é onde a gente vê critério de instabilidade, tanto arritmias, né, a gente considera instabilidade de acordo com síncope, desmaio, rebaixamento do nível de consciência, hipotensão, então é muito importante essas perguntas que você fez, tá? Muito bem. Então, solicitou exame físico, eu vi que você estava querendo colocar o pulso, que é um diferencial na dissecção de aorta, a gente tem alternância de pulso, né? Na pressão arterial, tá convergente, divergente, na verdade, um está mais aumentado, o outro está menos, tá? O lado que dissecou, geralmente, ele está mais aumentado, né? Você pediu eletrocardiograma, não tinha tantas alterações, né? Que falava sobre infarto. Aqui, você pode abrir, por gentileza, a imagem da angiotomografia? Uhum. Aí, ó, pode clicar no meio. A dissecção de aorta, clica nesse risco no meio da aorta aí. Uhum. Esse risco, por gentileza, para todo mundo ver. Tá todo mundo conseguindo ver esse risquinho que a doutora colocou? Isso daí é um chamado flap, tá? Quando a gente está diante de uma dissecção de aorta, a gente não solicita a tomografia de crânio, de tórax, é angiotomografia, porque a gente quer ver vaso. Essa é uma janela mediastínica, tá? Não é uma janela de parênquima pulmonar, tá? Então, você não vê a estrutura do pulmão, você vê vasos. Você vê a aorta ascendente, a aorta descendente, você vê o tronco pulmonar, a veia cava inferior, a veia cava superior, tá? Então, a gente solicita uma angiotomografia. É diferente da tomografia, mesmo que com contraste, porque a janela é diferente. Na tomografia de tórax, a gente não consegue ver, tá? Então, a gente pede uma angiotomografia, tá? Esse risco onde a doutora colocou é o chamado flap. Tá vendo em cima, doutora? Você pode subir um pouco, por favor? Uhum. Mouse. Mais para a esquerda. Na bolinha maior. Você clica na imagem. Uhum. Clica na bolinha maior. Na maiorzinha. Nessa mesma imagem, por gentileza. Aí, coloca o mouse na bolinha maior, aí em cima. Essa? Essa daí é a aorta ascendente, tá? Uma dissecção aí, nesse lado, é a dissecção Stanford A, que ela pega a aorta ascendente. Embaixo é a Stanford B, pega a aorta descendente. É importante saber isso porque o tratamento é diferente, tá? O tratamento é totalmente diferente. Ambos... Deixa eu ver se eu entendi. Então, essa parte aqui é a aorta ascendente e essa daqui é a aorta descendente? A descendente é embaixo. A descendente, tá? A descendente é embaixo. Esse daí é a Stanford B e a Stanford A é ascendente, tá? Como a gente sabe que é uma dissecção? Tem esse flap, esse corte no meio que o pessoal tá vendo aí, né? Esse corte é dissecção. Tem aqui a aorta, né? Essa parte do corte para cá é a luz verdadeira da aorta. O restante é tudo a luz falsa. Então, ela comprime. Isso aqui a gente fala que é como se fosse um balão que está prestes a estourar. Se soprou, a qualquer momento ele estoura. Por isso que é importante o manejo e o tratamento, tá?
Então, essa é uma dissecção de aorta Stanford B. Se você fala só de dissecção de aorta, entra um grande perigo, porque o tratamento é diferente. A B a gente consegue tratar de manejo clínico, tá? Se for um tratamento, no caso, o paciente não responde, aí é cirúrgico. Na A, não. Na A é cirurgia de cara. Você não tenta porque já pega a torácica, já tem risco de tamponamento cardíaco. Então, você nem perde tempo com o tratamento clínico. Vai direto para a cirurgia, na Stanford A. Na B, a gente faz o tratamento clínico de início. Grande maioria das vezes resolve. Tá? Então, para você ver uma dissecção de aorta, você vê o flap, que é um corte no meio da aorta, tá? Lembrar que a aorta embaixo é a B, em cima é a A. Ou pegar também uma dica aí. A vem primeiro que o B. Então, em cima é a A, embaixo é o B. Né? Ascendente e descendente, tá? Você pediu certo o exame, eu sei que você pediu, mas assim, se fosse na hora da prova, você fala angiotomografia, grava esse nome. A gente vai tomografia para quê? Para tromboembolismo pulmonar também, tá? Não serve tomografia de tórax para ver TEP, né? É angiotomografia também, e também para dissecção de aorta, ou quando a gente quer ver vaso, né? Se fosse também para uma isquemia mesentérica, também seria angiotomografia, tá bom? Porque a anjo vem de vaso, então você quer ver os vasos ali. E é usado o contraste. Muito bem. Tá. Laboratório você pediu, tá? É sempre bom você escolher as causas, outras causas cardíacas. É importante pedir enzima, né? Pedir lactato, tá? CPK. É muito importante. Diante de um quadro de doutorado que você pede, você não vai perder ponto. Tá? Você pediu o laboratório aqui. Você perguntou as características da dor. Muito bem. Você perguntou sobre desmaio, dispneia, né, tontura, palpitações, muito bem. Solicitou exame físico, cardíaco e pulmonar, o eletrocardiograma. Aí aqui nesse ponto, no 6, eu só não vou dar ele porque é diferente o exame, você entendeu? Uhum. Ele é exame. Eu vi que você acertou, só que igual eu falei, você tem que saber qual que é para você tratar. Porque você tem que saber, o Ribari está cobrando muito tratamento, né? Então a gente vai tratar ela de acordo com a angiotomo, tá? E aqui eu pode ver, ó, verbalismo diagnóstico, dissecção, Stanford B, tá bom? Que é igual eu expliquei para vocês lá em cima, tá? Stanford B. Você falou de dissecção de aorta, você pontua. Bom, agora a gente vai no tratamento. Internação de UTI é certo. Só que o tratamento, ele tem você falou da analgesia também, muito bem. O tratamento da dissecção de aorta Stanford B, vocês estão conseguindo ouvir bem, galera? Tá. O tratamento da dissecção de aorta Stanford B, ela consiste em 3 pilares. Primeiro, aí que entra a fisiologia, uma coisa muito bonita, fisiopatologia também. A gente trata com analgesia, por quê? O paciente está hipertenso, ele chega hipertenso para você na unidade com muita dor. Então, a dor ela vai ativar reflexo vagal e o paciente vai ter ali taquicardia e vai aumentar mais ainda a pressão. E ali, a qualquer momento, pode estourar a aorta do paciente. Então, a gente trata primeiro com morfina, tá? A gente vai dar uma analgesia potente para ele. Então, vamos sempre começar pela morfina. E agora, uma pergunta. O que a gente trata na sequência? Com beta-bloqueador ou a gente trata a pressão arterial primeiro? Pergunta aberta para vocês. Beta-bloqueador. Por quê? Por causa da dor e da questão da dissecção da aorta, piora ainda mais o quadro dele. Se a gente não controla a questão da frequência cardíaca, da fração de ejeção, piora mais ainda o paciente, ele pode chegar a óbito. Não dá tempo de chegar nos outros. Aí tem outra questão também que a doutora falou. O que acontece? Boa, Rafaela falou aí. Pelo inotropismo. Exato, exatamente. Mas o que acontece quando a gente usa um nitroprusiato? O que ele vai fazer? Vasodilata. E a pressão que vai acontecer? Vai baixar muito. E o que vai acontecer com o coração nesse momento? Vai diminuir a irrigação. Vai aumentar a frequência cardíaca como se fosse uma taquicardia compensatória. Reflexa, podemos chamar mais bonito. Uma taquicardia reflexa. Então, usamos o beta-bloqueador metoprolol, por quê? Se eu usar o nitroprusiato antes do beta-bloqueador, a minha pressão vai lá embaixo.
e o coração vai aumentar a frequência cardíaca, como uma taquicardia reflexa, entendeu? E automaticamente o corpo vai aumentar a frequência cardíaca. Então, eu mantenho uma frequência cardíaca abaixo de 60, com o metoprolol ou esmolol. Primeiramente o esmolol, segundo pode ser o metoprolol. Morfina, esmolol, e depois a gente usa o nitroprusiato, porque quando baixar a pressão, a frequência cardíaca vai estar controlada, não vai ter resposta reflexa. A dor vai estar controlada, também não vai ter aumento da frequência cardíaca e nem vai aumentar mais ainda a pressão. Então, é essa sequência para vocês gravarem, tá? Analgesia com morfina, beta-bloqueador e, por último, um antihipertensivo, tá? Não, vocês podem até falar os três, mas se você fala fora da ordem, o tratamento, o manejo é errado. Vai ser errado no PEP, por exemplo, se cair uma dissecção de aorta, que é um tema forte, né? Envolve muita clínica também. Então, esse é o pilar do tratamento dele, tá? Analgesia, beta-bloque e o antihipertensivo, como o nitroprusiato, certo? Justamente por esses mecanismos, né? Se a Stanford A, ela é cirúrgica. Alguns casos, muitos casos, aliás, perdão, muito raro, pode acontecer de dar uma dissecção em ambas a aorta. A Stanford, por exemplo, ela pega a aorta ascendente e a descendente, só que a gente vai classificar pela a de origem. E a de origem sempre vai ser ascendente. Se for em duas, a origem foi ascendente, ela foi rasgando até pegar a descendente. O tratamento é cirúrgico. Que já me perguntaram uma vez, até acho que no grupo, e se acontecer do paciente ter uma Stanford A e B? A gente vai tratar pela A. Né? Vai tratar pela A, porque a que veio lá de cima e foi rasgando. Né? Alguém tem alguma dúvida sobre o caso? Doutor, então na pontuação 9, ela pontuaria a metade, 0,7, correto? Deixa eu ver aqui. Não, na verdade, tinha que falar todos os medicamentos. Tem que falar os medicamentos. Pelo menos se ela falasse os medicamentos, mas fora da ordem, né? Porque, ok, eu verbalizo os medicamentos sem mencionar a ordem correta. Ela sabia os medicamentos. Ela teria que verbalizar os três. Ela falou da analgesia, né? Mas faltou o beta-bloqueador e o nitroprusiato. Não pode ser qualquer antihipertensivo, porque a palavra antihipertensivo é muito vaga, entende? Por exemplo, um captopril, não vai ser um hidralazina, você entendeu? Vai ser específico, tá? Ok, obrigado. Não vai ser uma analgesia, pode ser uma morfina, pode ser uma dipirona, pode ser, por exemplo, um cetoprofeno, né? É muito vago o termo analgesia, aí tem que ser mais específico. Analgesia com morfina, né? Beta-bloque, aí você falou esmolol, metropolol e o nitroprusiato. É importante você verbalizar assim, lembrar pelo menos os principais fármacos. Mas você foi muito bem, você mandou bem pra caramba, mandou muito bem mesmo. Tá de parabéns, encaminhou pro cirurgião também, né? Você pediu o exame, tá? E agradeço a Patrícia também pela disponibilidade, coragem de treinar aí, tá? Você sua anamnese tá boa. É só essa dica para você ir mais rápido na hora de você começar, que aí você consegue ganhar tempo. Mas deu para ver que você domina. Você falou da dissecção sem ver anjo. Então, você usou o raciocínio. E às vezes o diagnóstico, depois que a gente vê anjo, você usou o raciocínio, você já sabia. Você já estava querendo pedir sobre o pulso, né? Antes mesmo de você ver a imagem. Né? Você tem um raciocínio muito bom, foi muito certo. Alguém quer comentar alguma coisa? Obrigado, viu, doutora Patrícia? Eu que agradeço. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o caso? Doutor, uma dúvida. Em caso, por exemplo, ela não conseguiu fazer leitura da imagem, quando a gente não consegue fazer leitura da imagem, porque é algo muito específico, como que eu posso, por exemplo, me sair de uma situação assim? Assim, você vai muitas das vezes de acordo com o seu raciocínio, né? Existe uma teoria, né, que é aquela teoria baseliana. Por exemplo, doutor, tô com muita falta de ar, né? E começou de repente, eu fiz uma cirurgia 2 semanas atrás, e aí você fala TEP, né? Você vai pedir uma angiotomografia porque você suspeita de TEP, um exemplo, né? E às vezes vai chegar a imagem e você, nossa, que é isso? Você vai de acordo com o seu raciocínio que você teve no início, que fez você pedir aquele exame, você entendeu? Por exemplo, o que você vê no TEP? Falha de preenchimento arterial. É a palavra. Qualquer tomografia que for de qualquer ângulo, a angiotomografia vai ser essa resposta.
falha de preenchimento de contraste, por exemplo, né? Igual essa daí da dissecção. Ela tinha já na cabeça, entendeu? Então ela poderia verbalizar uma dissecção, né? Aqui pelo seu diagnóstico, estou vendo aqui uma dissecção, que é o que vai pedir. Eles vão solicitar o exame e vai pedir para você dar o diagnóstico, às vezes, em cima do exame. Né? Entendi, doutor, obrigada. Então, a imagem, quando você vê aquela imagem, você tenta usar por que você pediu ela, né? O exemplo, uma isquemia mesentérica. Então, por que eu pedi ela? Vou pedir uma angiotomografia para ver se não está ocluído os vasos mesentéricos. Vai vir a imagem, você fala, e agora? O que eu faço? Mas lembra que você pediu ela porque você está suspeitando de algo. E aí você vai falar de acordo com a sua suspeita. Tá? Então, assim, o raciocínio, porque você pediu o exame, e em cima dali você consegue sobressair na imagem. Não vai vir algo tipo diferente daquilo que você pensou. Não vai vir algo tipo, é bem difícil eles pedir para você só verbalizar. Às vezes ele vem ali com achado. Mas assim, quando vier, você não leia, você verbalize. Porque o INEP não pontua se você lê. Por exemplo, paciente, tal, apresenta... Não, você fala, você está com isso, você está com aquilo, tá? Você tem tal alteração. Tá? É importante você verbalizar para a câmera e verbalizar que você encontrou essa alteração. Por mais que você repita o que está no papel, mas é diferente de você ler. Você não pontua lendo, tá? Certo, obrigada. Assim, de imagem, qualquer coisa, você vai falando as alterações, tá? Olhando para a câmera. Então, doutor, uma pergunta. Desculpa. Na angiotomografia, sempre tem que pedir ela com contraste, pensando em TEP, dissecção e isquemia mesentérica? Não, nem precisa, porque a angiotomografia ela já é com contraste. Era uma fase já de contraste. Tipo, entendeu? Anjo é porque a gente tem que ter contraste, sim ou sim. Não precisa você falar do contraste, porque toda anjo tem contraste. Porque entendi, muito obrigada. Falar de anjo, a gente quer ver vaso. E para a gente ver vaso, tem que ter contraste na circulação, entendeu? Então, quando a gente fala de anjo, não precisa falar de contraste, porque a gente vai ver o vaso só se tiver contraste. Que ele realça, ele passa ali no sangue e ele vai realçando. Então, se você pedir anjo, automaticamente vai ser com contraste. Agora, se você quiser ver, por exemplo, tomografia, aí você pede com contraste ou não. Que nem crânio. Crânio você não vai pedir contraste. Mas, pulmonar também você não vai pedir contraste. Agora, quando eu quero ver mediastino, sim, porque no mediastino fica os vasos. Que é a janela mediastinal. Como na isquemia mesentérica também, por exemplo, né? Aí você pode fazer uma angiotomografia, se você suspeita, né, de algo no vaso, entendeu? Entendi, doutor, obrigada. E isso que o Diego falou é muito interessante também, porque eu fiz a última prova e a questão de cirurgia, quando vocês entram na sala, dê uma olhada primeiro no cenário, o que está acontecendo no cenário. Porque quando eu solicitei sinais vitais na estação de cirurgia, a mulher ficou olhando para minha cara e, tipo, não falava nada. E os sinais vitais estavam grudados na parede. Então, eu não parei para ver ali. Eu pedia sinais vitais do paciente e lá vem muitas das vezes o exame específico que tem no local, que nem na de estação de cirurgia era o EFEST. E eu pedi, assim, ultrassom à beira-leito. Ela ficava olhando para minha cara. Eu, ultrassom à beira-leito. Aí eu falei, moça, é EFEST, eu quero um EFEST. Aí que ela me entregou o card. Então, e a estação acabou, eu cheguei só perto do diagnóstico e a estação acabou. O paciente desmaiou na hora, vocês têm que prestar atenção nisso. O paciente desmaiou no meio do atendimento, que é o do exame físico. Ele desmaiava se você não desse o MOV, né? Exatamente. Eu entrei até com recurso, porque o meu paciente desmaia e ele não me fala onde está a dor, né? E aí eu falei assim, não tem como eu verbalizar se estava positivo ou negativo, porque não tinha dor. Então, tudo isso vocês têm que olhar, tá bom? Porque chega lá na hora, a gente está tão nervoso e você não olha o cenário. E eles não vão verbalizar. Que nem ela pegou e falou assim, eu não sei mais o que pedir. Eles não vão, tipo assim, falar, não, eu vou te liberar, entendeu? Lá na hora eles não liberam nada. Durante você não chegar, ele vai ficar assim, seja mais específico, seja mais específico, seja mais específico, seja mais específico. E a sua cabeça tá a 1000, entendeu? Então, se é um cenário de trauma em cirurgia e você não chegou no exame específico do local, gente, vai para a conduta, vai embora, porque um exame vai valer 1 ponto, mas a sua conduta, você já sabendo que pode ser, vai embora. Senão você perde muito tempo brigando com a estação. Exatamente. Fazendo perguntas ali, por exemplo, num trauma.
um TCE, algo grave assim, que você vê que o cara tá grave, nem fica perdendo tempo perguntando assim, coisas assim. Pergunta o básico e, meu, aí tá lá, realiza o atendimento segundo a TLS, vai pra TLS, vai pra sala vermelha, vai fazer monitorização do paciente. Senão você vai perguntando e nada vai te pontuar daquilo, porque a estação não tá te pedindo isso, as tarefas não tá te pedindo isso. Então é muito importante as tarefas, né? A doutora Patrícia viu aqui certinho, as tarefas, tarefa por tarefa, tá? Outra dica, não é porque tá falando no local de atuação tem exame X, Y, por exemplo, raio-x, tomografia, que realmente tenha ou que você vai solicitar, porque às vezes é pegadinha. Às vezes você pede exames desnecessários e você despontua, tá? Então é muito importante isso daí também, tá? Às vezes está lá um pneumotórax hipertensivo, considera que tem radiografia, o diagnóstico é clínico. Aí você pede uma tomografia, você zera, né? Um exemplo, uma radiografia. Então, assim, às vezes tem muita pegadinha também que eles colocam, tá? Certo. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a dissecção? A gente vai fazer outra estação agora. Quem quer fazer a próxima aí? Quem se candidata a fazer mais uma estação? Mais uma estação de cirurgia aí. Quem se candidata? Posso fazer, doutor? Claro, com certeza. Agradeço. Como é seu nome? Diego. Ô, meu xará então, Diego. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Você já tem o Pense? Sim. Certo. Sua primeira vez que você está fazendo a prova, cara? Não, é a segunda vez. Vai ser a segunda vez agora. Fiz a 24.2. Segunda e a última. Aham. É isso aí. Eu vou escolher o tema, tá? Vou mandar aqui no Meeting e a gente vai resolver juntos, tá bom? Vou pegar um tema aqui bem legal. Certo. Vou mandar aqui no nosso chat. Mandei aqui, tá? Vamos ver aqui, Diego, vamos entrar aqui. Então, pode começar? Um segundo. Tudo bem, sem pressa. Pode. Vamos lá, então. Diego Cantalupe, candidato à revalidação. Vou iniciar minha estação. Local de atuação, unidade de atenção secundária. Paciente masculino, previamente ígido, de 28 anos, 70 quilos, trazido pelos bombeiros, vítima de choque elétrico. Realizar a anamnese, verbalizar o local ideal para atendimento, estabilização, estabelecer e comunicar a hipótese diagnóstica, solicitar exames complementares, propor conduta, dar orientações. Boa tarde, eu sou Diego Cantalupe, médico responsável pelo atendimento, com quem eu posso falar? Olá, doutor. Eu me chamo Rafael, tenho 28 anos, sou solteiro e desempregado. Certo, Rafael. Em que eu posso te ajudar hoje? Doutor, eu tomei um choque elétrico. Você tomou um choque elétrico, ok. Faz quanto tempo que aconteceu? O que você estava fazendo? Aconteceu há 1 hora, doutor. Há 1 hora, ok. E estava em casa trocando o disjuntor, quando coloquei um fio errado, levei um choque. Ok. E você caiu de alguma altura ou... Não cheguei a ter trauma, doutor, nem caí. Não chegou a ter trauma, ok. Você foi auxiliado por SAMU, bombeiros? Só me trouxeram para cá. Ok. Você está sentindo Você está sentindo alguma queixa, palpitações, falta de ar, dor em algum local do seu corpo? Sim, eu estou sentindo palpitação, doutor. Ok. E eu tô Como? Eu estou com dor. Tá com dor. Em que região você é com dor?
No braço e na perna. No braço e na perna, ok. Você tá conseguindo... Você teve alguma alteração nas suas fezes e urina? Sim, doutor, eu tô urinando menos. Tá urinando menos, ok. Você perdeu a consciência depois depois de levar o choque? Não consta. Ok. Eu vou realizar, então, um atendimento. Eu vou levar o meu paciente para a sala vermelha, vou fazer a monitorização dos sinais, monitorização contínua dos sinais vitais, vou fazer uma oximetria, vou controlar a oximetria do meu paciente, vou fazer 2 acessos venosos calibrosos e eu solicito também o exame físico do meu paciente. Quero sinais vitais e um exame físico completo. Exame físico completo não É. consta. Ok, um exame cardiovascular, respiratório e abdominal. Do membro afeto, um exame neurológico. Realiza o ATLS. Ok, então eu vou abrir o protocolo do ATLS, eu vou iniciar com a letra A, eu vou verificar as vias aéreas do meu paciente, se elas estão pérvias, e verificar se ele tem alguma fratura na cervical. Na letra B, eu vou avaliar a frequência respiratória, expansibilidade do tórax, inspeção, palpação, percussão e ausculta do tórax. Na letra C, eu vou avaliar a circulação, eu quero o tempo de enchimento capilar, o pulso, a pressão arterial, se tem turgência jugular. No abdômen eu vou avaliar se tem presença de líquido em cavidade com o EcoFast, vou fazer a inspeção, palpação, percussão e ausculta do abdômen. Na letra D eu vou avaliar a escala de coma de Glasgow com uma resposta ocular, verbal e motora, e na letra E eu vou despir o paciente, controlando para ele não entrar em hipotermia e procurar alguma lesão ativa ou ferimentos. Eu tenho resposta? Liberado, sim, doutor. Na letra A, o paciente está com prancha rígida e colar cervical e vias aéreas pérvias. Na letra B, inspeção, presença de queimadura em tórax anterior, ausculta torácica, murmúrio vesicular presente, saturando 97% com máscara. Eu vou manter essa máscara de oxigênio a 8 a 10 litros por minuto, e a frequência respiratória está normal. O paciente está com taquicardia de 130 batimentos, pulsos simétricos e finos, inspeção abdominal está sem alterações, ruídos hidroaéreos normais, sem alterações, percussão está sem alteração, pressão arterial está normal, temperatura está 36,7. O Glasgow do paciente, ocular espontânea, verbal orientado, melhor resposta motora a ordens, e pupilas isocóricas. 6. Glasgow do paciente está 13. Controle de hipotermia realizado, peso 70, ectoscopia do paciente, queimaduras de 2º grau, profunda no tronco anterior e na porção anterior, no tronco anterior e na porção anterior do membro superior esquerdo e direito. Eu tenho a superfície de área corporal queimada do paciente? Sim, vou te liberar, doutor. Considere a presença da calculadora na mesa e dirija-se para verbalizar como vai ser a hidratação desse paciente. Eu ia para o senhor, tá? Como? O ETA aos dados. 9, 18. A superfície de área corporal é de 27%. Uhum. E eu vou dividir essa superfície de área corporal queimada pelo peso do paciente vezes 4. Certo. E eu vou dividir por 2, e nas 8 primeiras horas eu vou fazer a metade desse valor, e nas próximas 16 a outra metade. Pode usar a calculadora, tá? Vai ser... 27 vezes 70 dividido... o valor total que eu vou infundir é 1.890, e as 8 primeiras horas eu vou infundir 945 ml, e nas próximas 16 horas
outros 945. Uma pergunta, foi infundido ao paciente antes dele chegar para o centro, foi infundido algum líquido nele? Não consta, doutor. Ok, então vai ser isso mesmo, 945 nas 8 primeiras e nas 16 seguintes é o mesmo valor. Eu vou solicitar alguns exames complementares, eu quero uma gasometria arterial, eu quero um hemograma completo, PCR, VHS, eu quero lactato, eu quero um perfil renal, ureia, creatinina, solicito um perfil hidroeletrolítico também, sódio, potássio, cálcio, magnésio, eu quero também um exame de urina simples, eu tenho resposta? Liberado, doutor. Glicemia capilar também eu solicito. Liberado. Eu tenho uma eletrocardiograma de 12 derivações? Liberado, doutor. Ok. A série vermelha do meu paciente está normal, plaquetas estão normais, série branca está normal também, perfil hidroeletrolítico, e o potássio está aumentado, ureia, creatinina, a função renal está aumentada também, glicemia em jejum está normal, gasometria, ele está com uma acidose metabólica, e o CPK também está aumentado. O exame de urina simples, marrom claro. O eletrocardiograma, o paciente está com, no eletrocardiograma a gente pode observar que o paciente está com uma taquicardia sinusal. Eu vou fazer os acessos venosos para fazer a hidratação do meu paciente, eu vou transferir o meu paciente para o centro de grandes queimados, vou fazer uma analgesia endovenosa para a dor dele, vamos fazer um beta-bloqueador também para diminuir a frequência cardíaca, em vista que ele está taquicárdico. Alguém tem alguma... Você tem alguma dúvida? Não, doutor, não tenho dúvida. Qual que é o diagnóstico, então? O paciente está com uma queimadura elétrica. Uhum. Orientações ao paciente. Essas lesões que o paciente tem também, eu vou higienizar elas, vamos fazer um curativo oclusivo nessas lesões. Uhum. E orientações, evitar usar, ou seja, usar algum sapato fechado que não seja condutor de eletricidade a próxima vez que você for manipular esses artefatos, ou se não se contactar com algum profissional. Você tem alguma dúvida? Não, doutor, nenhuma. Vou transferir o meu paciente para um centro de queimados. Muito bem, doutor Diego. Excelente, viu? Foi muito bem. Palmas aí pro doutor Diego aí que arrasou. Vamos lá. Foi uma queimadura elétrica, né? É isso exatamente. A doutora Giciane falou aí, faltou um detalhe, mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá, estamos chegando lá. Foi um caso aí de uma queimadura elétrica, né? O doutor Diego fez aí perguntas muito importantes, né? Se teve trauma, é importante perguntar o tempo. Só faltou um detalhe, mas a gente vai chegar lá já já. Perguntar se tem orifício de saída e entrada é importante, porque quando tem orifício de entrada e tem orifício de saída, é que teve uma corrente muito grave. E essa corrente, ela sai rasgando tudo que está dentro dela. E aí você tem que fazer as investigações, igual você pediu eletro, você pediu alterações renais, o doutor Diego foi muito bem, tá? Certo. Fez uma anamnese muito boa, né? Fez uma anamnese muito boa, perguntando se tinha EPIs, se ele teve outras lesões, e ele conseguiu sair dessa situação rápido, né? Sem muitas perguntas, o básico, e depois partir para o ABCD do trauma. Muito bem. No A, você pediu aqui, né? Todo paciente vítima de queimadura, ele é considerado um paciente politraumatizado, tá? Então, é muito importante fazer o ABCD do trauma para todo paciente vítima de queimadura. E lembrando que o pilar do ABCD do trauma, a via aérea, respiração, circulação, avaliação neurológica e E. Todos esses parâmetros são alterados na queimadura, né? Então, é muito importante, como dica para vocês, paciente queimadura,
ABCD do trauma, tá? Todo paciente. Muito bem, o doutor Diego aí falou da prancha rígida, colar cervical. No B, né, presença de queimadura em tórax anterior, né, murmúrio vesicular presente, tá? Uma dica, paciente quando tem queimadura, inalação de fumaça, principalmente inalação de fumaça, né, devido à afinidade da hemoglobina com gás carbono, você coloca um oxímetro ali e o paciente vai estar saturando tipo 97. Aí que a bomba relógio, meu paciente está saturando bem, só que a hemoglobina ela está no corpo. Ela não tá, o oxigênio está lá, só não está ligado na hemoglobina, mas a saturação vai estar 97 e você acha que está tudo bem. E o paciente está todo intoxicado. Então, isso aqui é uma dica, tá? E a armadilha. Nunca vá pela oxímetro de pulso, tá? Nunca, porque o oxigênio está lá dentro, mas não está ligado na hemoglobina. Então, a saturação vai dar 97, 98. E o paciente está todo intoxicado, todo grave, tá? Isso aí é uma dica e uma pegadinha, tá? Muito grande, inclusive. Você trata com oxigenoterapia principalmente, tá? Certo. Então, vamos dar seguimento. Então, no B, geralmente, outra dica, quando o paciente tem queimadura, né, na região do tórax, o tórax, né, ele tem aquela elasticidade para a pessoa inspirar e expirar. Então, muitas das vezes, dependendo do caso, o tratamento é escaratomia. Por quê? O paciente ele vai ficar com o tórax rígido. E como que ele vai respirar? Para acompanhar o movimento torácico. Aquilo ali vai limitar o paciente e vai entrar numa insuficiência respiratória, até indo a óbito por conta disso. Então, queimaduras em regiões do tórax, é importante verbalizar também a escaratomia, tá? Porque ela é como se fosse uma síndrome compartimental. Você fazendo a escaratomia, você libera, né, a expansão do tórax, tá bom? No seu, o doutor Diego mandou bem pra caramba também, né? O paciente já tinha ali sinais com 130 da frequência cardíaca, né? Ele já tinha ali uns sinais assim de desidratação grave, né? Por conta da corrente elétrica e por conta que o choque ele dá arritmia. Sempre peça em choque elétrico, eletrocardiograma, sempre, 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 porque o paciente vai ter alguma distúrbio ali de condução, né? O paciente pode chegar intacto para você, mas o problema é que o choque causou lá dentro, né? Ele destrói por dentro. Inclusive regiões do braço e da perna. O osso ele não tem tanta condução elétrica, então, ou seja, ele aguenta bastante choque. E quando o paciente leva um choque no osso, se ficar, dependendo do tempo que você ficou ali preso, o osso esquenta tanto que ele frita tudo ao redor, músculo, nervo, tá? Músculo, nervo, artéria, tudo. E aí pode dar lesões, síndrome compartimental, entre outras. Então é muito importante. Não precisava entubar. Tá? Para quem perguntou aí, não precisava entubar. Aí a gente entubou, eu já chegar nesse detalhe aí também. Tá? Beleza. No D, abertura espontânea, 4 pontos. Resposta verbal orientada. Então, a gente tem aí 5 pontos, vale 9, né? E o motor obedece a ordens, então a gente tem 15, tá? Lembrando que a pupila não subtrai nem soma no Glasgow. Ela é uma avaliação neurológica para um segundo momento quem vai fazer o neurocirurgião. Então, no Glasgow, ele fala Glasgow mais pupila, mas isso é para prognóstico. Um paciente que já tem uma lesão ali pré-estabelecida, né? Por exemplo, o paciente bateu a cabeça, tem ali uma hérnia de uncus, mas tem um Glasgow de 8 ou 7. Sulfato de prata, sulfadecina de prata que colocam para a ferida? Sim, que é como antibiótico, sulfadiazina. Exatamente, doutora. E aí, então o Glasgow não serve para somar nem subtrair, tá? Aí, beleza. No E, você já vê aqui as regiões, né? Você mandou muito bem, que é muito importante a gente pegar assim, sempre ver a figura, né, da diagrama de Wallace, para a gente se identificar ali, né? O tórax, né? O tronco, né? Vale 18. E aqui tinha uma pegadinha, porque o braço dele está falando que é a região anterior, então é 4,5, não é 9 o braço todo, é só a parte da frente. E cada braço foi a região anterior, 4,5 mais 4,5, 9, mais 18 do tórax, 27. Muito bem, doutor Diego. Beleza. E aí você verbalizou certinho, tá? O valor, 27%. Só faltou um detalhe, vamos ver quem está esperto aí. Olha o cenário de atuação e o que você acha que faltou aí? Hora que você me pergunta quanto tempo começou, há quanto tempo que eu levei o choque?
Foi a 30 minutos, né? É 1 hora. 1 hora. É 1 hora. O que acontece? Foi a 1 hora. Quando eu vou fazer, no caso, a fórmula da reposição, eu subtraio essa 1 hora, tá? É ajustar para 7, exatamente, doutora, exatamente, 7 horas. E a gente não coloca esse volume para entrar em 7, a gente vai diminuir ele. Um exemplo aqui, para não ficar fazendo tantas contas, por exemplo, se fosse para receber aí em 8 horas, 8 litros, e o paciente sofreu o acidente 1 hora atrás, então eu vou dar 7 litros ao invés de 8, tá? Eu subtraio a hora e subtraio o volume que ele ia receber nessa hora, tá bom? Então é muito importante, porque é pegadinha. Mas há quanto tempo começou, doutor? Há 3 horas. Então você vai fazer o volume em 5, o restante nas 16. Porque não entra a fórmula na hora que ele chega na emergência, ou na hora que ele chega no hospital. Entra na hora do acidente. Então a pergunta-chave, quanto tempo aconteceu isso? O paciente chega aqui na emergência, não, o paciente chegou agora, eu vou fazer 24. Mas que hora começou? Às vezes foi há 3 horas atrás. E você vai ter que fazer a fórmula de 3 horas atrás, tá? Se foi há 3 horas atrás, vai fazer 5, depois 16. É uma pegadinha também, é uma armadilha, tá bom? Doutor, uma pergunta. Então, seria, nesse caso, por exemplo, Seria a seriam quantidade de litro também, isso mesmo. 7 horas agora, nesse primeiro momento, e depois eu vou manter até as 16. Não seria, por exemplo, 14, né? Então, como que você vai fazer aqui? Vamos lá. Você fez aqui a fórmula, né? Ela deu quanto dividido? Deu 3.780. Divide, por gentileza, aí por 8. Alguém divide aí por 8. Só para a gente finalizar aqui. Então, vai dar, dividido por 8, vai dar quanto? 472. Você vai tirar 472 ml e vai somar o restante, né, para essas 7 horas. Entendeu? Entendi. Ficou entendido, galera? Você faz a divisão total por 8 e diminui as horas que aconteceu o acidente. E aí você vai tirar, né, as horas e vai tirar esse volume. Como, por exemplo, deu aqui 470, né, em 8 horas, então, se eu vou correr em 7, eu tiro esse 470 e continuo o restante. Mas o volume, doutor, só não tira se foi feito? É porque é o momento da hora, senão você pode sobrecarregar. Mesmo se não foi feito, porque tem que correr por causa do tempo. Em 24 horas tem que correr o volume. Senão você vai dar muito volume para ele. Você pode... Imagina se ele aconteceu o acidente às 6 horas e você tem que dar, sei lá, 7 litros para o paciente em 2 horas. Você entendeu? Então, por isso que você vai fazer... Você diminui se tiver dado o volume. E você diminui também pelo tempo que ocorreu o acidente. Porque, igual eu falei, às vezes o paciente mora longe, né? Aconteceu um acidente há 5 horas atrás, eu tenho que dar muito volume, o cara tá todo queimado. E eu não posso sobrecarregar ele e ligar lá o sorão, tem 3 horas aqui, eu vou liberar para você 7 litros, entende? Então você subtrai tudo. E o restante você vai controlando com as próximas 16 horas. Ela mantém as próximas 16. Só nas primeiras 8 que você vai fazer isso daí. Entendeu? Certo. Beleza. Então, muito bem. Aí só faltou esse detalhe, tá? Na queimadura elétrica, ela é 4, tá? Mantém no ATLS, é 4. Antigamente era na queimadura pro fogo, né? As térmicas era 4 também, só que eles viram aumento de mortalidade. Paciente com edema, outras complicações. Por isso caiu para 2, mas mantém 4 na queimadura elétrica. E lembrar, a queimadura elétrica tem grande chance, na verdade, 90%, associada à rabdomiliose, tá? E aí o paciente, quando ele pergunta, sempre tem alguma coisa que a pessoa, o ator, te joga para você ficar esperto. Então, doutor, eu não urinei desde que eu vim para cá, né? Então, aqui, tinha aqui a sonda vesical para liberar, tá? E no exame de urina, tinha aqui algumas características, tá? Que a urina mais amarronzada. No choque elétrico, sempre pense em rabdomiliose. Sempre pense em rabdomiliose. Choque elétrico. Porque a chance é grande, tá? De você trabalhar com isso. E a chance do INEP colocar também, por exemplo, os dois juntos, é muito grande. Cadê? Qual foi a pergunta? Deixa eu ver aqui. Então, se ele chegar 9 horas do acontecido, eu teria que fazer só o volume. Exatamente. E aí, depois do restante, você vai mantendo, de acordo com a necessidade do paciente. Assim, é um exemplo. Muito raro acontecer isso, mas pode acontecer. Não pode descartar isso daí. Tá? Sonda vesical de demora. O principal parâmetro para a gente ver
o volume que a gente está mandando, se está sendo adequado, é a urina, tá? É o principal, né? Então, se o paciente, a gente está mandando volume, a gente tem que ver se está dando resultado com a sonda vesical de demora. Não pode esquecer. Eu vou hidratar meu paciente e vou mandar a sonda vesical. O principal parâmetro de reposição adequada é a urina. Não tem nenhum outro. Não tem laboratório, não tem nada. É a urina saindo ali, tá? E se espera de um paciente adulto 1,5 ml quilo-peso hora, tá? Vai dar em média 100 a 150 ml ali por hora, tá? De urina. Até ela ficar mais clarinha, porque a rabdominose pode causar um aumento do potássio. O doutor aí, Diego, pediu exames pertinentes também no laboratório, potássio, sódio, íons, né? Marcadores também que possam nos levar mais para esse diagnóstico de rabdominose. Sempre pensar na rabdominose e na queimadura elétrica. Outra coisa, síndrome compartimental, porque o músculo queima, né? E ele acaba expandindo tanto que acaba comprimindo os vasos. Então, até estatisticamente, sempre pensar, às vezes o paciente fica com contratura, né? Por causa do músculo que ele queima pelo choque elétrico. Então, pode acabar acontecendo também a síndrome compartimental, tá? No paciente. Certo. Vamos lá. Doutor, como fala no Brasil, encaixamento por sobre... Seria... peraí. Encaixamento por sobre hidratação. Fábio, você fala, no caso, você dá muito volume para o paciente, correto? Sobrecarga, é uma sobrecarga, exatamente. É uma sobrecarga que pode levar edema pulmonar, pode causar perda para o terceiro espaço, pode acabar trazendo outras complicações para o paciente. É sobrecarga de volume, né? Que às vezes você não pode dar demais. Você tem que sempre fazer tudo calculado. Elisabel. Pode falar, Isabel, por favor? Sua dúvida? Elisabel? Doutor, eu escutei que se eu perdi esse EZ, eu já tenho que falar que vou encontrar, porque se eu ler a hipótese diagnóstica ao abrir elétrons, eles não consideram. Não é bem assim, não. Você tem que ver primeiro o eletro, né? Você fala, solicita um eletrocardiograma. E aí, quando vir, você vai falar, você vai ler o que você está vendo ali. Por exemplo, alteração, sei lá, aumento do QRS, ausência de onda P, né? Você vai falando os achados que você está vendo, tá? Às vezes não tem escrito, você verbaliza o que você está encontrando, tá? Ritmo sinusal, por exemplo, você vai falando o que você está encontrando ali. Ritmo sinusal, sei lá, ausência de onda P, um ritmo regular, né? Um ataque supra-regular, por exemplo, tá? Você pode falar retifica no diagnóstico, que é quando você fala uma coisa e você quer corrigir ela. E aí você fala, aí você retifica. É meio que eles cancelam ali o que você falou primeiro e vai valer o que você falou por último. Alguém tem mais alguma dúvida? Doutor, boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Claro. Nessa estação, a gente via que no ATLS tinha múltiplos impressos. Então, você tinha um impresso para o A, para o B e para o C. Uhum. Você tem alguma dica para a gente saber mais ou menos como diferenciar na hora da prova? Se vai vir múltiplos impressos ou um impresso só, para a gente não perder pontos com o que viesse, no caso a gente não verbalizou ainda. Então, aí que tá, porque o INEP, ele muda e desmuda, muda e desmuda, né? Nas últimas edições, o ATLS estava vindo na mesmo card, né? Eu não cheguei a fazer a 24.1, mas algumas pessoas falaram, e eles tinham que falar o XABCD do trauma, senão não liberava. Eles tentavam falar separado e eles não liberavam. Então, na dúvida, você fala, eu solicito o ACO via aérea, vai falando todo ele, né? De qualquer jeito, eles vão liberar para você, se for separado ou for junto. Você verbaliza ele de uma vez. A, via aérea, colar cervical, prancha rígida. B, e aí você vai falando. E depois que liberar, você vê o que está ali alterado e só passa para o item a seguir quando você resolveu o primeiro. Então, por exemplo, eu vou ver o A, via aérea tapévia, colar cervical, ok. Quando for no B, tem lá uma turgência jugular, murmúrio e petipanismo. Não vou fazer uma drenagem de tórax, vou pedir material, vou fazer tudo, depois você vai para o C, tá?
resolve, você viu, resolve. Nunca pule tarefas, né? Até na vida real, como principalmente na prova, por exemplo. Ah, eu vi o B, tá aqui, turgência jugular, por exemplo, hipertipanismo ou um tamponamento cardíaco que tá para cair também. Aí você vai lá e, vou pro C agora. Então, circulação. Não, você resolve um, depois você vai seguindo, tá? Mas pede ele completo, qualquer coisa, né? Porque ele vai falar, seja mais específico o ator, se for para vir tudo no mesmo card, igual aconteceu na 24.1, tá? Ou ele vai liberar para você de acordo com o que você vai pedindo. Tá bom, muito obrigado. O ABCD do trauma e vai falando. A, o B, o C, o D e o E vai falando o que você quer em cada um deles. Ok, muito obrigada. Assim, porque é para não ter risco. Aí você fala, solicita o A, ele vai liberar o card com o ABCD do trauma, entendeu? Então você já fala de uma o ABCD do trauma, falando, né, o que você vai querer em cada um deles. Se tiver tudo, beleza. Senão ele vai liberando aos poucos, mas pelo menos você vai garantir que você vai ganhar aquele card. Entendi. O meu receio era solicitar, por exemplo, apenas o A, e quando ele me entregar o impresso, vir tudo e eu perder todos os pontos do B, C, D. Exatamente. Então é mais seguro você falar tudo, né? Se for para liberar o A, você se garantiu ali. Opa, beleza, então eu vou falar aos poucos. Se não, de qualquer jeito você garantiu os seus pontos, porque você falou tudo. Ok, obrigada, doutor. Imagina, tá? Então, doutor Diego, voltando, foi muito bem, né? Só essas dicas assim, tipo, de você montar esses pilares aí. Todo paciente vítima de queimadura elétrica, não importa a profundidade, transferência, tá? Que é um paciente de bomba relógio, um paciente com alterações renais, principalmente, alterações cardíacas, pode dar arritmia 24 horas depois, né? O potássio vai lá para cima, né? Então pode dar muitas arritmias malignas, inclusive, fibrilação ventricular, ataque ventricular. Então tem que fazer eletro seriado, tem que fazer exames laboratoriais, principalmente íons, potássio, né, sódio, seriado, tá? Então, todo paciente vai ter que ser transferido, todo paciente vítima de queimadura, é um cortezinho aqui de nada, mas o problema é lá dentro do corpo, lembrar desse detalhe, né? É muito diferente a queimadura elétrica da queimadura pro fogo ou pro inalação. E só quem tiver perguntado, não precisa intubar nesse caso. A gente intuba, por exemplo, uma dica, paciente com queimadura pro inalação de fumaça, né? Aquela fumaça vai ali, aquele vapor quente, ele irrita a mucosa, né? E a glote fecha. O paciente chega conversando com você, daqui meia hora, fechou ali, aí você não entuba por nada. E aí é uma bomba relógio. Então, o paciente, tô conversando, tô super bem, inalou fumaça, tá esse carro carbonáceo, vibrícias nasais queimada, vou entubar você. Tá conversando, tá ótimo, vou entubar você. Você tem que garantir a via aérea ali. Você não pode esperar ele piorar, que dá ruim. Tá? Só como dica de queimadura. Certo? Doutor Diego, obrigado aí, viu? Obrigado. Foi muito bem, tá? Um comentário aqui para o pessoal, tipo, sobre esse negócio que você tinha falado, da interpretação das coisas, né? Por exemplo, aqui na letra C, veio que a frequência cardíaca do meu paciente, ela estava a 130. E, tipo, aí a gente já pode ir interpretando já, o paciente já está com uma taquicardia. Isso. E sobre o fato do eletrocardiograma, eu solicitei o eletrocardiograma, eu já vi que tinha aqui uma taquicardia sinusal, aí, tipo, eu posso ver isso daí e olhar para a câmera e falar, olha, o paciente claramente dá para ver no eletrocardiograma que ele está com uma taquicardia sinusal. Aí eles tomam isso como uma interpretação, né? Exato, perfeito. Se você for ver, o eletro aqui, você conta de onda R a onda R, tá dando 130 mais ou menos. Tá condizente, exatamente. Às vezes você fala, eu não sei o que eu tô vendo aqui, cara. É uma taquicardia sinusal. Já era. Não vai ficar falando, não vai chegar algo específico. Isso aqui é um exemplo, Wolff-Parkinson-White, sei lá, um flirt, é uma taquicardia aqui, entendeu? Exatamente o que você falou, você vai verbalizar. É uma macete. Pô, não sei o que eu tô vendo, mas tem uma taquicardia. Vou falar que é sinusal. Tô vendo que as ondas R nos intervalos tá tudo igualzinho, já era. É exatamente o que você falou. E assim, uma dica também, quando você for pegar um laboratório, por exemplo, você pega um laboratório aqui gigante, tem uma lista desse tamanho, só leia e verbalize o que está alterado. Porque você imagina, hemácia tanto, hemoglobina tanto, hematócrito tanto, VCM tanto, e tá tudo normal. E aí você vai perder quase 2-3 minutos. Então, por exemplo, paciente chega com febre, né? Um exemplo, sinais de infecção. Eu vou pedir um hemograma. O que eu espero encontrar no meu hemograma? PCR aumentado e leucocitose. Eu já vou direto ali no que eu estou tentando diagnosticar, né?
eu já estou tentando ali e falo, pô, vou ver leucocitose, cara. Se eu estou suspeitando de febre, né, então vou ver leucócitos, eu vou ver PCR, entendeu? Você já vai ali diretamente no que você quer ver, né? Os laboratórios, por exemplo, vêm com valor de referência sim, Luiz. Todos os laboratórios vêm com valor de referência, tá? Alguns não. Então, por isso é bom você tentar lembrar os parâmetros assim, pô, leucocitose passou de 12 mil, 11 mil, leucocitose, né? PCR passou de 1, tá aumentado, né? Geralmente eles vêm muito aumentado, tipo 15, lactato passou de 0,7 mol, tá aumentado, né? Então tem alguns assim que você fala, eu nem pego tanto para menos, que geralmente nunca vem menos, sempre vem para mais, né? Quase tudo de laboratório que vem alterado vai vir para mais. Então você vê só o que está alterado, que nem aqui, potássio está 5,2, está aumentado, o paciente está com uma hipercalemia, né? Então você vai lendo só o que está alterado ali, que aí você pega aquele macete de olhar clínico e olhar rápido. Peraí, deixa eu ver aqui o que eu estou procurando, né? Por que eu pedi esse exame? Né? Por que eu pedi o íons? Porque eu sei que queimadura elétrica dá muita alteração em íons, sódio, potássio, então vou ver potássio, vou ver sódio, vou ver mais ou menos em cima do que eu pedi, entendeu? Então, doutor, eu falo só o que está alterado. Por exemplo, Exato. O colega solicitou todos os exames aí, para mim foi corretíssimo, Foi correto. muito bom a solicitação dele. Perfeito. Então, assim, igual o hemograma já não estava alterado, eu pulava. Eu falava da urina, de sódio, potássio e essas situações, correto? Exato. Beleza, doutor. Obrigado. E às vezes, é porque, assim, tem laboratório que vem muito grande, então você perde muito tempo. E às vezes você vai falar ali, não vai vir, você não vai pontuar você falar que está tudo normal, alterado, você vai pontuar o que falar que está alterado. Pode perguntar? Doutor, Oi. todas as vezes que tiver que calcular a fórmula, eles vão deixar lá disponível uma calculadora para você fazer esse cálculo, ou, por exemplo, eu quero a fórmula de Parkland e já vai estar lá já vai estar lá o cálculo, vai estar lá em cima da mesa uma calculadora para você fazer. Então, vai depender. É para vir. É o certo, seria o prudente, né? É para vir. Assim, muitas das vezes vem o cálculo, a calculadora, mas às vezes não vem também, tá? Mas geralmente daí é sacanagem. Não tem como você pegar e fazer uma estação dessa aí sem calculadora. Só que assim, essa questão... Pode falar. Tá, eu falo assim, porque você já está ali naquela pressão. Meu Deus, como é que eu vou fazer aquele cálculo e vou, tipo assim, fazer a divisão para colocar no paciente, entendeu? Eu falo disso, para fazer a hidratação do paciente. Exato, grande das vezes é para vir, sim, tá? Assim, a dica que eu dei não é para você falar, só para deixar mais claro, né, para não confundir. O que eu quis dizer sobre você falar só o que está alterado para otimizar tempo. Se tiver tudo normal, você vai falar, o seu exame está normal. Agora, se tiver alterado, o leucograma está alterado, o leucócito está alterado, a plaqueta está alterado, está aumentado, né? Fala está aumentado, não fala alterado, porque alterado é um termo, né? Está aumentado ou está baixo, tá? Está com uma leucocitose, está com uma plaquetopenia, se verbaliza assim para a câmera, né? Não lendo, né? Igual falando, você falando, ó, tá com leucocitose, você tá com isso, tá com aquilo, você falando para o paciente ou para a câmera, tá? Às vezes, se tiver tudo normal, você fala, seus exames estão normal. É que eu quero dizer que às vezes vem desse tamanho, e às vezes a pessoa vai lendo, item por item. Você imagina, vai 4 minutos quase só isso, entendeu? Só como dica assim, se tiver tudo normal, você vai falar, tá normal. Só para deixar mais claro. Certo. Vamos fazer a última estação aqui. O doutor, devo agradecer novamente, tá? Quem quer fazer aqui a última? Quem se candidata a fazer aí mais uma estação? Para fechar a sexta-feira aí. Alguém se candidata para fazer mais uma estação? Se não tiver ninguém, eu faço de novo. Claro! Vou fazer então, fazer a última aqui para liberar o pessoal para todo mundo sextar, né? Ok, então bora. Por favor, doutora. Eu agradeço novamente você aí, tá? Pela disponibilidade. Certo. Eu vou pegar aqui um tema que eu
Deixa eu ver. Tá, vamos lá pegar um teminha aqui. Vou mandar aqui novamente aqui no Meet, tá bom? Vou deixar vocês testarem aí. Assim, uma dica que eu dou para vocês, né? A gente às vezes aprende com o erro, né? Então, eu tive esse processo aí de revalidação, né? E o que acontece? Tem uma teoria que a gente usa para estudo que chama teoria Bayesiana, né? Que quando a gente vai chegar no paciente, ele fala, por exemplo, chama probabilidade pré-teste. Então, às vezes o paciente chega, doutor, tô com febre e dor de cabeça. Então, ele tem uma probabilidade de ter uma dengue de 20%. Então, você fala, pô, ele tem febre e dor de cabeça. Aquilo vai te dar um alerta para quando você for pedir um exame, você lembrar talvez de um NS1, você lembrar talvez de um PCR. Ah, tô com febre, dor de cabeça e dor na nuca. Um líquor. Você entendeu? Então, naquele momento que ele vai falando para você os sintomas, você já liga um alerta. Ah, tô com dor no peito, então vou pedir eletrocardiograma para ele, vou pedir enzima para ele, sabe? Então, é sempre importante você... Hoje em dia, tá cobrando muito raciocínio, né? O INEP, antigamente ele cobrava muito da apresentação, aí quando você chegava ali para diagnóstico, você já tinha quase 5 pontos. Então, hoje está sendo mais direcionado. Então, para pedir exame, tem épocas que eles vêm, por exemplo, cite os 5 primeiros exames que vai valer. Então, por exemplo, chega um paciente ictérico para você, com colangite, com hepatite, né, e tal. O que eu vou pedir? Pô, meu paciente está ictérico. Se for para pedir 5, eu vou pedir só coisa de fígado. Bilirrubina, ALT, AST e as enzimas. Você entendeu? Ah, chegou um paciente lá que está com um processo infeccioso, por exemplo, suspeito de sepse. Vou pedir hemocultura, vou pedir PCR, a procalcitonina, né, e uma hemocultura, por exemplo. Então, se eles for, no caso, racionar o pedido, peça de acordo com o que você está suspeitando. Porque se você for pedindo os exames assim para o automático, você acaba deixando de pedir o que você realmente queria, ou acaba esquecendo. Eu sempre coloco, se eu estou suspeitando, por exemplo, de um paciente, estou com um infarto, estou suspeitando então de um infarto, meu primeiro exame nem vai ser o hemograma, eu vou pedir enzimas. Por quê? Para eu não esquecer, para eu saber que eu vou pontuar ali, que ela vai ser muito mais importante que o hemograma, por exemplo. Tá? Então tem essa dica aí também. Sempre peça, quando for pedir os exames, peça o que você está suspeitando de início, porque às vezes a gente vai falando, e o que a gente queria, que está de acordo com nossa suspeita diagnóstica, a gente acaba esquecendo, ou não verbalizando. E aí você vai pedindo. Mas pelo menos você garantiu ali o que você, na sua suspeita. Ah, paciente com dor, suspeito de pancreatite, vou pedir as amilases, né? Vou pedir as enzimas, vou pedir as bilirrubina. Paciente com dor articular, com febre, vou pedir PCR, vou pedir VHS, marcadores inflamatórios. Vai estar aumentado, você entendeu? E eu vou pontuar no que eu estou suspeitando, no que eu estou pedindo, tá? Só essa dica aí para vocês e a gente vai começar agora. Peraí. E Patrícia, né? Vamos lá, Patrícia? Doutora Patrícia. Podemos começar? Seu microfone está desligado. Tá. Podemos começar? Vamos lá. Pode começar. Olá, boa noite. Meu nome é Leidinalva Santos da Silva, eu sou candidata à revalidação, da Polo Meu Carro. Local de atuação, atenção terciária e emergência geral. A unidade possui a seguinte infraestrutura: setor de radiologia, ultrassonografia, tomografia computadorizada, laboratório de análises clínicas de bloco de sangue, leito de internação, unidade de terapia intensiva e centro cirúrgico. Descrição do caso: você é o médico responsável pelo pronto-socorro de um hospital terciário e receberá uma paciente de 40 anos, trazida pela equipe de resgate aéreo, vítima de acidente em uma rodovia federal, causada por colisão entre carro e caminhão. A paciente encontra-se inconsciente com colar cervical, prancha rígida, entubada com suporte ventilatório. Nos próximos 10 minutos, realizar a anamnese direcionada ao médico responsável pela equipe de resgate aéreo, realizar o atendimento e estabilizar a paciente segundo o ATLS. Estabelecer e comunicar hipóteses diagnósticas, solicitar exames complementares necessários, escrever os achados, realizar exame complementar necessário para a confirmação diagnóstica, propor conduta terapêutica. Atenção, caso for necessário, realizar exame físico, verbalista, questão de tratar durante o atendimento. Olá, boa noite, eu sou a médica que vou atender a paciente. Como que é o seu nome?
Eu sou Roberto, o médico, tá? Que deu auxílio para a paciente, doutora. O nome da paciente é Cecília, ela tem 40 anos. Certo. Doutor, qual que foi a condição que você encontrou o paciente? Qual que era o Glasgow dele? Qual era o cenário do trauma, por favor? O acidente aconteceu aproximadamente 40 minutos, tá? O resgate foi realizado há 30 minutos, certo? Tipo de colisão, o caminhão bateu de frente com o carro. A paciente chegou a ser ejetada? Não consta. Houve morte no local? Não consta. Certo. O mecanismo foi frente a frente? Não consta. Porque a paciente estava inconsciente no local? Ó, a paciente, vou falar como a gente encontrou ela. Ela se encontrava inconsciente em seu carro, tá? Apresentava pele fria, sudoreica, taquicardia, tá? Hipotência, Ok. e tinha um Glasgow de 3, tá? Glasgow de 3. Do capilar, 2 segundos. Pulso carotídeo presente, murmúrio vesicular presente bilateral. Ela estava sozinha, não houve vítimas. Ok. Vocês já fizeram a intubação orotraqueal dela? Sim, e a gente colocou 2 acessos calibrosos, infusão de 500 ml de ring lactato até o momento. Realizamos IOT devido ao rebaixamento do nível de consciência, tá? Além de administrar ácido tranexâmico. Ok. A paciente chegou a convulsionar em algum momento de lá para cá? Chegou a vomitar? Oi? Não consta. Ah, tá. Perdão. Quantos ml já foram infundidos? 500 ml. Algum sangue no concentrado? Não consta. Ok. Você tem algum histórico pessoal da paciente, como, por exemplo, se ela tem alguma alergia, se tinha algum familiar presente na localidade? Não consta, doutora. Ok. Mais alguma informação que você poderia me passar? Não, doutora, pode seguir seu card. Obrigada. Então, eu vou me paramentar, gostaria de lavar as minhas mãos, eu cito paramentação, estou com óculos, máscara, avental e luva, vou levar a paciente para a sala vermelha, quero a monitorização multiparamétrica da paciente contínua dos sinais vitais, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio, temperatura. Eu quero, nesse momento, pedir para poder aumentar a temperatura do ar-condicionado para a hipotermia, pedir, por favor, para trazer cobertores térmicos para minha paciente. Gostaria de iniciar a avaliação da minha paciente de acordo aos preceitos do ATLS, vou iniciar pela etapa A, gostaria de fazer a avaliação da coluna cervical da paciente com manutenção do colar cervical, abrir e visualizar, e instituição de headblock e manutenção de prancha rígida, e avaliação da respiração do paciente, das vias aéreas do paciente. Tem algum ruído nas vias aéreas? Liberado para a senhora, não consta. Ok. Os sinais vitais da paciente. Deixa eu ver. Os sinais vitais da paciente está hipotensa e está com a frequência cardíaca de 144. Minha paciente apresenta uma instabilidade hemodinâmica, um choque hipovolêmico grau 4. Eu já gostaria, nesse momento, de solicitar, abrir o protocolo de transfusão maciça e solicitar para ela aqui a transfusão 1 para 1. Se tiver, o grupo sanguíneo dela pode ser do próprio grupo, se não tiver, pode ser O negativo, por gentileza, precisa de um concentrado de hemácia, um concentrado de plaqueta e um concentrado de plasma, para início, e no caso aqui a paciente está taquicárdica, taquipneica, e no caso com a temperatura baixa, preciso de protetores térmicos e infusão de mais 500 ml de solução fisiológica na paciente, aquecido a 39 graus, por gentileza. Pode ser o outro acesso na outra fossa anticepital dela, com gauge de 16. Certo. Na presença de colar cervical, suporte ventilatório, IOT, vazio, prancha rígida. Ok, eu vou manter isso daqui. No B eu gostaria de avaliar, fazer a inspeção do tórax da paciente, avaliar se tem desvio de traqueia, gostaria de avaliar também a frequência respiratória dela, fazer inspeção, palpação, percussão e auscultação do tórax e ver se tem alguma instabilidade no tórax. Não tem nenhuma alteração, agora eu vou passar para o C. No C, eu quero avaliar pulsos periféricos, pulso central, gostaria de fazer a ausculta cardíaca,
gostaria de avaliar a frequência cardíaca, a pressão arterial, gostaria de buscar por sinais de focos de sangramento, então vou fazer palpação, percussão e auscultação do abdômen, quero fazer compressão e descompressão brusca nos 4 quadrantes abdominais, gostaria de solicitar um FAST aqui, e quero fazer manobras para ver se tem instabilidade na pelvis, gostaria também de fazer um toque retal, e gostaria de ver se tem sinais de sangramento em meato uretral e em avaliação também de ossos largos da paciente. Ausculta abdominal, presença de grande hematoma na região pélvica e hipogástrica. Ausculta abdominal com ruídos hidroaéreos diminuídos, a pelvis com instabilidade rotacional externa, sem cinta pélvica, focos de sangramento, sem sangramento ativo, pulsos rápidos e filiformes. Eu gostaria de solicitar uma radiografia de pelvis da paciente e o FAST. Aqui, reavaliação após controle do seio. Cadê a radiografia? A paciente apresenta uma fratura de fêmur, uma fratura oblíqua, completa. No FAST, a paciente apresenta presença de líquido livre posterior à bexiga e anterior ao reto, ausência de... Ok. Na radiografia de pelvis, apresenta um distanciamento da síntese pública, uma fratura em livro aberto. Eu gostaria de fazer a estabilização dessa fratura. Vou pedir ajuda aqui da minha equipe, que também gostaria que estivesse paramentado. Por favor, se tiver um lençol, que alguém me ajude, vou passar um lençol por baixo dos membros inferiores da paciente e subir até os trocânteres da paciente e vou cruzar o lençol com a minha ajudante do lado contralateral, fazendo uma tração. Vou pegar os membros da paciente e vou sobrepor um ao outro e vou fazer movimentos de rotação até fazer a fixação e aí vou estabilização e vou fixar o lençol nesses lados e gostaria de fazer também aqui a imobilização desse membro que está fraturado e quero reavaliar os sinais vitais da paciente, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio. E aqui a pressão arterial da paciente ainda continua hipotência, taquicárdica, e a saturação está dentro dos parâmetros de normalidade. Agora, no caso, a minha paciente ainda continua hipotensa após a minha manobra do C, né? Eu quero fazer o D, eu gostaria de fazer a avaliação de Glasgow e de pupila da minha paciente. D, a paciente apresenta, no caso, resposta ocular ausente e tal, então a paciente ainda apresenta Glasgow 3 ainda, então vamos manter, no caso, a intubação da paciente. Gostaria de passar para E, terminar de fazer a exposição geral da paciente, buscar por mais algum foco de hemorragia e voltar a cobrir a paciente para poder evitar a hemorragia. E gostaria de avaliar também a temperatura dela de novo nesse momento. No E, exposição geral, apresenta escoriações leves no rosto, o ombro, o membro inferior, e apresenta ser tematizado com deformidade, realizado o controle de hipotermia. Nesses edemas aqui, eu gostaria de fazer irrigação. Foi muito bem, doutora. Parabéns aí. Muito bem mesmo. Só não gabaritou porque não tem tempo. Mas ele foi muito bem. Perguntas muito cirúrgicas, muito pertinentes, mas é muito grande esse... Vamos lá. Então, você fez rápido, né? Fez algumas perguntas importantes para o médico. Direto. Vamos lá. É importante se perguntar sobre se teve vítimas no acidente, tá? Porque morreu pessoa, significa que foi um acidente de alto impacto. Tem alguma coisa... Doutora, fecha seu microfone, tá dando eco, desculpa. Muito bem, doutora. Você perguntou, né, se teve ejeção, perfeito. Se teve vítima, há quanto tempo, cinto de segurança. Tudo isso é muito importante você perguntar no cenário de trauma. Parabéns, muito bem. Perguntando sobre intubação e se fez as manobras, né, as manobras de ressuscitação volêmica. Muito bem. Pediu sinais vitais. Aqui é um choque grau 4, tá?
uma dica, qualquer hemorragia, vamos colocar que caia a hemorragia puerperal, que é uma aposta muito grande aí em obstetrícia, né? Se você, às vezes, se pedir aquele choque index, o choque index é um cálculo para você saber se o paciente precisa ou não de transfusão maciça. O que é o choque index? Eu pego a frequência cardíaca, divido ela pela pressão arterial sistólica. Acima de 1/2, eu faço transfusão normal. Acima de 1/4, 1,4, transfusão maciça. Tá? Às vezes, na hora da prova, bate de desespero, meu Deus, como eu vou fazer esse cálculo? Uma dica, se a frequência cardíaca for maior que a pressão arterial sistólica, o paciente está chocado já. Automaticamente já está chocado. Tá? Então, você já liga o alerta, vai receber sangue. Nem precisa fazer cálculo, você já sabe que é um choque mais de 2, você já indica a transfusão. Tá? Frequência cardíaca maior que a pressão arterial sistólica, já é choque. Tá? Então, uma dica aí para vocês otimizar tempo. E aqui é um choque muito grave. Né? Pode explicar a classificação do choque? Vamos lá explicar brevemente aqui. Então, uma dica. No choque hemorrágico, lembrar que tem a hemorrágico hipovolêmico, a gente fala de hemorrágico aqui, que é sangue, perdeu. Tá? O choque hemorrágico, a hipertensão era um dos primeiros sinais também que ocorre. Uma hipertensão permissiva para depois a hipotensão. Então, jamais é uma armadilha se achar, o paciente está com a pressão alta, tá ok. Não, primeiro sobe a pressão, depois abaixa. Tá? E o primeiro sinal precoce no choque hemorrágico, né, é aumento da frequência cardíaca. É o primeiro que vai aumentar a frequência cardíaca. É o primeiro sinal aí para mandar sangue para os órgãos vitais. Tá? Certo? Outra coisa, quando a gente suspeita de choque, a gravidade, conforme paciente com mais de 120 de frequência cardíaca, a respiração vai estar aumentada. A pele fica pegajosa. O paciente sudoreico, pálido, por quê? O corpo vai dar volume ali e se encarrega de querer mandar volume para órgãos nobres. Né? Não vai se preocupar com ponta de dedo, nariz, rosto, ele vai mandar para o cérebro, que é o carro-chefe, e para rim, né? E mesmo assim não vai chegar o suficiente. Então, o paciente que a gente fala que é grave, a mãos pegajosa, sudoreica, palidez. As extremidades, tempo de enchimento capilar igual aqui, 5 segundos. Por quê? Igual eu falei, você faz uma vasoconstrição periférica para poder não perder volume. Ele tenta mandar compensação para o cérebro. Então, no corpo, assim, onde não importa, em teoria, né, pelo mecanismo do corpo, faz vasoconstrição. Por isso que fica pálido na hora que se aperta, o tempo de enchimento capilar maior que 3 ou 4. E as unhas ficam, as mãos ficam pegajosas, fica sudoreica, porque ali não está chegando a perfusão nenhuma. Esse é um sinal de choque grave, tá? Então, taquicardia, mas os principais para a gente falar que é grave, paciente sudoreico, paciente pálido, aquele suor pegajoso, tá? Que tem aqui no exame físico, inclusive, e anúrico, o paciente vai estar anúrico, não vai estar urinando, né? Então, a gente vê aqui no exame físico, né, que o paciente tem aqui tempo de enchimento capilar, né, maior a 2 segundos, né, pulso carotídeo está presente, né, vamos aqui, via aérea, né, o paciente já estava em intubação, a doutora fez muito bem, respiração não tinha alteração, no C, vamos aqui, ó, presença de grande hematoma na região pélvica do epigástrico, esse hematoma aqui, por isso que é importante da estabilização da pelve, que se você não faz a manobra do lençol, a doutora citou, esse hematoma é o que está segurando todo o sangramento do paciente, porque a fratura de pelve, ela suporta até 5 litros, então ela mata o paciente muito rápido, por causa dos plexos que tem ali, tá? Então, ela sangra muito, de todo o corpo, todo o sangue vai para lá, para a pelve, tá? Então, é muito importante fazer a estabilização por conta disso, igualzinho a doutora falou, tá? Então, tinha um hematoma aqui, né? Pulso rápido e filiforme, né? Faltou um detalhe, que é o toque retal. Tá, doutora? Faltou o detalhe, que é um toque retal. Mas, assim, só para... Para falar ou não? Falou. Perdão, então. Então, eu não vi. Mas, assim, estava apontando. Desculpa, então. Mas não tinha alteração. A gente pede toque retal para ver sangramento e para ver se não tem espícula óssea. Desculpa aí que eu não vi, então, viu? Ó, olha aqui na avaliação do paciente. Pele fria e sudoreica. Você viu que aí já são... E é um grau choque grau 4. Então, para você classificar, vai ter esse daqui. Paciente, não só pela hipotensão, pela taquicardia, e sim pela baixa perfusão de extremidade. O paciente tinha pele fria e sudoreica. Então, você acertou, é um choque grau 4. E isso aí foi muito bem mesmo, né? Certo. E aí, tinha o toque retal, não tinha alteração, tá? Peço desculpa, não vi. Você pediu para reavaliar, o paciente mantinha no choque, tá? Manteve com choque hemorrágico. Certo.
Exame neurológico, né? Tava tudo ausente. O paciente estava com TC aqui gravíssimo, grau Glasgow 3, né? Tudo ausente aqui. Um Glasgow de 3. Aqui na exposição, né? Falando das deformidades, da escoriação. Radiografia, muito bem. Aqui é uma fratura de livro aberto. Você vê assim, é totalmente separada ali, assim, pública, né? Tem uma separação muito grande. Até, acho que não sei se é 12, acima de 12 centímetros, você já considera a fratura em livro aberto. Essa daqui já dava para ver, assim, bem nitidamente. Muito bem, você acertou. O FAST, né? Tinha líquido livre na região ali do retroperitônio, tá? Muito bem também. Vamos lá. E você falou uma coisa muito importante, da transfusão maciça, 1 para 1 para 1. Né? Esse é o conceito da transfusão maciça. Não alguns guidelines, até mesmo se você for procurar no Google, dependendo da fonte, vai estar lá que às vezes você pode usar 2 hemácia, 1 plasma, 1 plaqueta. E não é, porque você não pode hemodiluir o paciente que já está sangrando. Você ativa a fator de coagulação ali, você quebra a fator de coagulação se você der mais hemácia. Isso aí é protocolo mundial, do ATLS e do CRAS, que é um suporte aí de hemotransfusão no paciente, americano ele, né? Então, é 1 para 1 para 1, igual a doutora falou. Desse jeito você verbaliza uma transfusão maciça, tá? 1 para 1 para 1. E o cálcio, tá? Porque as hemácia, a plasma, eles têm quelante. O quelante, ele rouba cálcio da gente. E se você perde cálcio, você perde fator de coagulação. Então, entra... a cada 2 concentrados de hemácias, você usa... uma ampula de cálcio, gluconato de cálcio a 10%, tá? Por causa que ele tem altera fator de coagulação, ou a transfusão maciça. Certo? Já respondo, Fábio. Tá. Você pediu o FAST, muito bem. Você falou choque grau 4, muito bem. Fez a transfusão maciça, perfeito, tá? Verbalizou as fraturas, né? Tem aqui as fraturas tanto do livro aberto quanto a fratura do fêmur. Sangra horrores uma fratura de fêmur, tá? Sangra muito. Ativou o protocolo de transfusão maciça, muito importante, você falou aqui do 1 para 1 para 1. Falou da cinta, da pelve, da estabilização, perfeito, tá? Você vai fazer do jeitinho, você vai fazer a rotação interna da perna, né? Não nunca para fora, sempre para dentro, ali na região da crista ilíaca, na hora de você fazer o lençol, a manobra de Mattox, né? Do jeito que você falou. Exposição, realizou a exposição do paciente, controle da hipotemia e verbalizar os achados. Muito bem. Certo. Aqui você chegou a encaminhar para a cirurgia? Não deu tempo, né? Acabou antes, né? Não deu tempo. Eu não consegui solicitar os exames e nem encaminhar. Não, foi muito bem. Você fez o principal. Porque, assim, em teoria, os exames do laboratório entram, mas ele não é o principal aqui. O paciente vai ter que ir para a cirurgia de qualquer jeito. Lógico, você precisa de uma tipagem sanguínea, né? Precisa saber mais, ele vai para a cirurgia. O principal você resolveu aqui. Você esqueceu o laboratório, mas você falou o principal. Você falou da transfusão maciça. Você falou exatamente se o paciente sobre o fator RH do paciente, né? Se fosse O positivo ou negativo, né? Se você não tem, não sabe qual que é o tipo sanguíneo do paciente, né? Você manda o negativo. Você falou tudo certinho aqui, tá? De laboratório que tinha para liberar, era aí, o impresso 8. E assim, o paciente chega, vítima de trauma, tá sangrando e tá confuso, você não avalia o Glasgow no início, você vai avaliar o Glasgow no item D, que é hemorragia e paciente com obstrução de via aérea causa hipóxia e confusão. Às vezes a agitação do paciente ali não é o Glasgow, é por conta de hipóxia cerebral, tá? Então, às vezes, você vai ter certeza do seu Glasgow no item D. Outra dica, o oxímetro de pulso a gente coloca no B, tá? Não no A, no B, tá bom? Porque no B que a gente vai ver ali a saturação e a respiração. E a mesma coisa o oxigênio entra no B, porque às vezes a via aérea está pévia, mas não está chegando oxigênio nos alvéolos, no pulmão, então não adianta, a via aérea pévia, mas o pulmão está fechado, pode ser hemotórax, um pneumotórax, então o oxigênio entra no B, tá? No ATLS, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Você foi muito bem, doutor. Parabéns mesmo. Ela foi muito bem. Essa explicação de como que vai fazer
fazer o lençol aí na pelvis, ela tinha que fazer essa explicação, ou se ela só disse assim, eu vou fazer esse procedimento, e sem explicar como que ia fazer, porque nesse caso, por exemplo, ela passou muito tempo explicando, e de repente deixou de fazer as outras tarefas. Certo. Só se for uma coisa prática, que fala, verbalize, ele vai estar lá escrito, verbalize a manobra. Você entendeu? É igual, por exemplo, se for uma drenagem de tórax, verbalize o passo a passo do procedimento. Por isso que você tem que focar na tarefa. Na tarefa vai falar, o paciente com pneumotórax hipertensivo, verbalize o tratamento e o passo a passo. Vai falar lá. Né? Justamente por isso que você falou. Né? Se falar, verbalize o procedimento da manobra. Aí você tem que falar desse jeito. Agora, se não falar nada, só fala que vai fazer a tração, né? Vou passar o lençol e dar seguimento. Porque às vezes você vai falar, não vai pontuar e vai perder tempo no que pontuava, entendeu? Certo. Quem mais tem dúvida? O Fábio levantou a mão? Pode perguntar, Fábio. Então, essas dicas aí de choque hemorrágico, tá? Frequência cardíaca maior que pressão arterial sistólica já é choque grave, né? Pra gente, se o paciente nem precisa ficar, às vezes, falando, qual que o grau do paciente? Tá sudoreico, tá com mão pegajosa, tá pálido, o choque de grau 3 para 4, transfusão, tá? Transfusão maciça, que assim são dicas, que às vezes você tem que ficar contraindica a tração, porque pode aumentar a separação pélvica. Na verdade, na emergência, você só faz a tração ali no primeiro momento, né? Depois vai fazer a estabilização cirúrgica, porque no momento que ela tá solta, né, como livro aberto, eu tenho um hematoma ali tampando. Então, aquele hematoma, se ele solta, o paciente sangra até morrer. Então, por isso que às vezes ele faz aquela manobra da tração, tá? Só que ela é uma manobra que tem que fazer com muito cuidado, justamente para não aumentar o risco de separação. Né? Que você faz, na verdade, não é bem a tração, você vai fazer a manobra de contenção com lençol, tá? Você faz com cinto ou lençol, exatamente. Exatamente. Você não vai fazer a tração na manual, não, senão você vai complicar tudo, você vai fazer com lençol. Né? Que a tração, às vezes, você pega, tem pessoas que pegam e quer dar um tranco, né, na região da pelve, ali pode só complicar. Você vai fazer com lençol com 2 pessoas, né? Tem que assegurar que aquilo está bem firme, né, para passar. Eu vou ver se tem algum vídeo aqui de como colocar o lençol, se não me engano eu vou mandar para vocês, tá? Porque também pode ser uma das apostas do INEP também. Alguém tem alguma dúvida sobre a parte de choque? De transfusão é isso, tá? Serve tanto para paciente com hemorragia, por exemplo, puerperal, hemorragia digestiva alta, sempre a gente como fazer transfusão, falamos de transfusão maciça 1 para 1, tá? Lembrar que a gente, às vezes, perde ponto de falar demais. Uma outra dica, falando de hemorragia, rapidinho para finalizar. Hemorragia digestiva varicosa, a gente tem que tomar cuidado com o volume, porque o volume, o paciente está com HB lá embaixo, só que o aumento do volume aumenta a hipertensão portal e pode sangrar mais ainda. É uma armadilha, tá? Porque o INEP está adorando dar checklist negativo e jogar armadilhas. Então, é muito importante, quando você for fazer algum resumo de um estudo, coloca lá uma palavra, armadilha. Você vai lá e risca, né, com uma caneta, armadilha, o que não falar, né? Então, o paciente está sangrando muito, hemorragia varicosa. Peraí. Tá com HB lá embaixo, mas se eu der muito volume para ele, o cara vai sangrar, vou piorar. Você entendeu? Então, sempre coloque nos seus resumos armadilha, porque o INEP está gostando de checklist negativo. E aí a gente acaba perdendo ponto. E é isso, galera. Agradeço aí, doutora Patrícia, todos vocês aí que passaram a sexta-feira aí com a gente, tá? Na semana que vem vamos fazer mais casos, tá? Se tiver de dúvida aí, pode mandar. Alguém tem alguma dúvida aí? O que seria checklist negativo? Checklist negativo seria, por exemplo, um exemplo aqui, o paciente chega vítima de trauma, e aí foi constatado, um exemplo, ácido tranexame com mais de 3 horas do acidente aumenta a mortalidade. O paciente sofreu um acidente a 5 horas, eu vou lá, vou dar um ácido tranexame. Eu estou dando um checklist negativo. Eu verbalizei algo que está dando mais malefício que benefício para o paciente. Ou um paciente... Pneumotólise hipertensivo também, se pedir radiografia, é um checklist negativo, né? Totalmente. É totalmente clínico. Pneumotólise hipertensiva é clínico. A gente só faz radiografia depois que você fizer a drenagem de tórax.
né? Depois que para você confirmar o dreno, mas o diagnóstico é clínico. Pneumotórax hipertensivo é clínico, totalmente. Né? Só que também você baseia mais pelo estágio jugular e pelo hipertimpanismo à percussão. Nunca tanto pelo murmúrio vesicular, porque na emergência, por exemplo, ele não é parâmetro, igual bolhas hipofonética. Imagina na emergência, você não vai conseguir ouvir. Então, você não pode descartar a doença por conta que que não tem a tríade ali. Elas são pilares, mas não precisa ter a tríade, tá? Às vezes você pode pegar um caso de tamponamento cardíaco, estágio jugular, hipotensão, e você não consegue falar das bolhas. E aí? Né? Então, você vai pela clínica do paciente, né? E pelo tipo de mecanismo de trauma. Tá? Que às vezes nem E sempre... também deve evitar toque vaginal na placenta prévia também. Perfeito, perfeito. Isso mesmo, toque vaginal na placenta prévia. Exatamente. Né? Igual eu falei mesmo no meu caso. Eu não vou realizar toque vaginal na paciente. Eu não esqueci de falar, eu verbalizei. É diferente, tá? Eu peguei e falei assim no meu vídeo. Eu não vou fazer o toque vaginal na placenta prévia. E pontuei. Só que assim, você não pontua se você esquecer de falar. Você tem que deixar claro que você não vai fazer porque você sabe que não pode fazer. É diferente, tá? Você deu um ótimo exemplo. Esse seria mais ou menos o checklist negativo. Você tomar condutas que não era para tomar. Chegou um paciente com uma hérnia ou alguma doença sistemática que o diagnóstico é clínico. Não precisa pedir exame ou pedir radiografia, entendeu? Mas deixa eu só fazer uma pergunta. Sabe aquele verborragia? Tu fala depois, poxa vida, esqueci. A pessoa podia avisar, não, posso pedir para tirar, vou corrigir a fala? Me retifico. Eu me retifico se você for corrigir, né? Por exemplo, eu falei um exemplo. Isso aqui é sarampo. Não, é Kawasaki. Me retifico. Meu diagnóstico é Kawasaki. Você fala isso aí, para dar o diagnóstico final, tá? Você vai falar pico e aí você vai falar no que você queria realmente dizer. Porque se você não falar essa palavra, dá a entender que você está cuspindo diagnósticos. Você não está falando, não tem um diagnóstico conclusivo. Então, você se retifica e você fala para o final o que você quer. O diagnóstico final é esse. Me retifico. Certo? Deixa eu só ver aqui se tinha mais uma pergunta. Nesse caso, a fratura de pelve seria sondagem vesical? Não, ó. Na verdade, sondagem vesical, mais que 80% das fraturas de livro aberto tem lesão de uretra posterior, fratura de uretra posterior, o que contraindica a sondagem vesical, totalmente. Então, se tem uma probabilidade tão grande, às vezes você está ali numa prova, é muito indicado você tentar fazer a uretrocistografia retrógrada, tá? E a cistostomia, que é o procedimento. Porque tem muita relação da fratura de pelve com a uretra posterior, muito, muito, muito mesmo, né? E às vezes muitas das vezes pode vir um sangramento na meatura uretral, você não faz, você faz uretrocistografia retrógrada, tá? E o procedimento é uma cistotomia para o paciente urinar. Esse é o exame que você vai fazer no paciente, porque tem fratura de uretra posterior em 80% das vezes. Então, na dúvida, você verbaliza, tá? Exatamente. Seria um ponto negativo. Perfeito. Exatamente. Então, galera, obrigado aí por estar mais uma sexta aí. Qualquer coisa, é só mandar mensagem aí pra gente. Se eu faço mentoria individual ou em grupo, a gente pode começar aí. Vamos falar com o pessoal, a gente pode ver. Tem o pessoal do Pense aí que a gente está sempre se ajudando aí. Qualquer coisa a gente estuda também junto, pode chamar. E semana que vem, estamos aí de novo, tá? Mais uma live de cirurgia, gente. Obrigado, viu? Doutor, sobre o valor do